Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A gente morre e não vê de tudo. Nesses últimos dias aconteceu um caso excepcional dentro do contexto igreja, cristianismo, religião evangélica, como muitos dizem. E esse caso é de um pastor. Eu não quero citar o nome, tá? Para preservar o nome dele, que em 2008 escreveu uma carta afirmando que ressuscitaria após 3 dias de morto. E a sua morte se deu, se não me falta a memória, no dia 22 agora, desse mês de outubro. E ele foi preservado pela família. A esposa não queria deixar ele ser sepultado até que se cumprisse os 3 dias. E teve até auxílio de advogado para que isso acontecesse. Porém, após os 3 dias, que foi no dia 25, completava os 3 dias, ele foi sepultado na madrugada da segunda paterça. E no momento do seu sepultamento, algumas pessoas pediram para abrir o caixão porque ele poderia estar vivo. Enfim, na sua carta, ele escreveu que ressuscitaria ao terceiro dia e que não seria tocado no seu corpo e nem no seu cérebro, que os médicos não iam mexer e que também os bichos não iam tocá-lo, que ele não ia entrar em estado de putrefação. Essa foi a sua afirmação. No entanto, não houve a ressurreição, como foi prevista pelo pastor. E a família até, claro, ficou assim com aquela ar de indignação pelo fato da prefeitura da cidade ter que sepultar o pastor, e alguns gritando que o caixão fosse aberto, porque poderia estar vivo, mas não ocorreu. Embora houve todo aquela aglomeração e tudo, mas não ocorreu a ressurreição como foi previsto. E o que acontece? Essas coisas, elas geram descrédito, elas enfraquecem quando a mensagem ela é pregada. Porque se você faz afirmações que não vão acontecer, elas geram descrédito no coração daqueles que não conhecem a palavra e a fé em Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente vai afirmar. É certo que esse pastor vai ressuscitar na ressurreição do último dia, como disse Marta? Sim, isso aí nós não desacreditamos. Agora, que ele ressuscitaria após 3 dias é outra questão, que traz uma certa descrença na família, naqueles mais frágeis na fé, em pessoas que não estão habituadas a ouvir certas coisas. Por quê? Porque quando ele escreve deixando uma carta como uma revelação divina. Se essa revelação não se cumpre, as pessoas da família vão ver aquilo como algo criado pelo próprio pastor. E alguns até ficam indignados com Deus, como se Deus tivesse culpa. Deus não fez, Deus não cumpriu, não aconteceu. Então agora, o que nós vamos fazer? A gente vai desacreditar de Deus. Como eu já vi muitas pessoas revoltadas com Deus, porque o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, e achou que Deus tinha que ressuscitar, ou tinha que curar. E ficaram em desespero, descrentes, né? Alguns passaram até a ter preconceito contra a igreja, contra a crente, porque queriam que os seus entes queridos ressuscitassem. E não ocorreu. E quando isso sem essas afirmações. E quando se faz essa afirmação de que Jesus vai me ressuscitar, ou eu vou ressuscitar ao terceiro dia, isso traz um certo peso e responsabilidade para Deus daquilo que Deus não falou. Ou seja, as pessoas querem que Deus cumpra o que ele não prometeu. As profecias estão aí para se cumprirem. Agora, o que Deus não prometeu, ele não vai zelar. Ele vai zelar por aquilo que ele prometeu. Quem ressuscitou sem necessidade de que alguém orasse foi o próprio Jesus.
Ele ressuscitou por conta. Não precisou de alguém para ressuscitá-lo, ele mesmo ressuscitou. Ele disse que ressuscitaria, eu ressuscitarei ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Ou seja, não foi ninguém que foi ao túmulo de Jesus ressuscitá-lo, ele por conta ressuscitou. Diferente dessa questão que nós acabamos de ver. Por isso, fica a dica aqui, não afirme o que Deus não afirmou, não faça valer aquilo que Deus não considera. Simplesmente creia no que está escrito, se apegue a Deus e viva o Evangelho. Quando os seus dias na terra finalizarem, pode ter certeza, Deus vai lhe recolher e quando chegar o dia da sua ressurreição, Ele vai lhe ressuscitar, tá bom? Importante é não gerarmos descrédito com relação à fé, à crença, à igreja, aos valores, aos princípios. Que fique aqui essa palavra de orientação e que Deus possa abençoar a família, guardar a família, trazer consolo para a família e que cada um se sinta em paz com relação à morte do pastor. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus.